E aí, galera, estamos começando mais um podcast do Love. E hoje nós estamos com a nossa irmã, Ashelen, que é argentina e serve na missão DT. E nós vamos falar um pouco sobre as missões, o que eles têm feito e o que o Senhor tem entregado para eles nesse tempo. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigada, Nay. Vamos começar falando um pouquinho sobre como que você veio para o Brasil. Bom, uma longa história, né? Mas é interessante porque tudo começou por meio da missão de modo geral. Não da missão DT, mas da missão do Senhor, né? Mas bem no início, a minha irmã é casada com um pastor brasileiro, mora aqui em Belo Horizonte já há 24 anos, tem 3 filhos, eu sou tia deles. E com meus 15 anos de idade, em 2008, eu tive a oportunidade de vir para o Brasil de férias, como um presente de aniversário, inclusive. E eu não estava muito bem espiritualmente. Era aquela fase da adolescência que a gente dá uma fraqueza espiritual, mas graças a Deus, sempre o que me conservou muito de não pecar é o temor do Senhor. E por mais de que eu não tinha muita vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, isso com 14 anos, e ainda com um amor ali adolescente, eu comecei a me distrair, sabe, de ouvir a voz de Deus, de buscar ao Senhor, de ter o meu tempo de intimidade com Deus, assim como sempre aprendi, como minha mãe sempre me ensinou. Então, assim, foi a idade dos meus 14 anos. Graças a Deus, eu não pequei, eu não caí, né? Eu tinha um princípio, assim, de beijar apenas o meu marido, o meu namorado real. Então, meninas, já fica a dica. Você se conserva para o seu marido, que ele honra. E aí, nessa idade, graças a Deus, ainda me mantive, mas o meu coração não estava inclinado ao Senhor. E foi muito legal porque minha mãe não desistiu, continuava me ensinando a palavra. Eu ia na igreja, normal, estava todo domingo, toda atividade na igreja. Mas era aquele coração que está apagado, né? E aí, nesse período, depois de todo esse ano muito fraco, eu comecei a buscar o Senhor aos pouquinhos, né? Restaurando, abandonei esse amor, né, de adolescência. E eu ganhei uma viagem para o Brasil para ver a minha irmã e o meu cunhado. E nas férias, né, que eu estava aqui, eles foram para o Impacto de Carnaval de Ouro Preto. Isso foi em 2008. E eu só fui para acompanhar, né? Conhecendo, não sabia como é que era, nem nada. E que é organizado pela Jocum, né? Por tio Pedro, encabeçado já há 31 anos. Já tem muito tempo. Não, 30 anos. Esse ano nós fizemos 30 anos de impacto. E então, quando fui lá, eu me lembro que na experiência que eu tive, de modo geral, de sair no Impacto de Ouro Preto para evangelizar nas ruas, eu fui lá para evangelizar e para falar do Senhor, junto com jovens da igreja, junto com todo mundo. Mas o que aconteceu foi que Jesus me evangelizou naquela rua de Ouro Preto, sabe? 11 horas da noite, vendo as pessoas bebendo, se prostituindo, e tudo aquilo que a gente vê no meio do carnaval. Para mim isso foi chocante, porque eu nunca tive acesso a isso. Como eu sou de família cristã, eu nunca estive no mundo, né? Nunca participei. Só que estar ali para anunciar a Jesus, e aí, de repente, você se vê nesse cenário, nesse ambiente tão pesado, onde as pessoas realmente querem isso, buscam as drogas, buscam o álcool, buscam a prostituição, foi o momento onde Jesus me encontrou. E aí ele me falou: Acho, você queria isso? É isso que você estava querendo quando você não queria me buscar? Quando você estava achando chato ler a Bíblia? Quando você estava achando chato orar? É isso? É assim que você queria ficar? Eu me lembro que tinha 15 anos, ir naquela rua que se chama Rua das Flores, ali na igreja. Eu comecei a chorar, era 11, meia-noite, eu vendo, subindo e descendo essas pessoas, buscando isso, comecei a chorar e Jesus me evangelizou. E aí eu costumo dizer que naquela rua
eu fui sepultada. Aquela antiga Shelem se sepultou ali, ela morreu ali e nasceu uma nova. E sabe, desde aquele ano, desde aquele fevereiro de 2008, eu digo que eu entendi qual que é a missão da minha vida, que é a grande comissão, que é evangelizar, que é tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Não importa onde a gente está, não importa se seja na escola, seja na faculdade, na nossa família, na nossa casa, em qualquer lugar, o propósito da vida de todo cristão já foi dado, já foi designado, que é buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor e torná-lo conhecido. Nós já fomos comissionados. Então, a partir daí, para mim, eu entendi, é a grande comissão. Esse é o chamado de todo cristão, esse é o meu chamado. E então, assim, a partir daí, renasceu uma nova Shelem. Eu já queria ficar no Brasil desde os meus 15 anos. Falei, não vou voltar, não quero voltar. Meu cunhado, que para mim é um pai, assim, ele me falou, você pode ficar se você quiser. Ele é a pessoa mais amorosa, o homem mais amoroso que eu conheço, assim, mais liberal, no bom sentido, de ter total liberdade de estar ali, da convivência. E ele falou, você pode ficar se você quiser. Mas ele falou, vai buscar o Senhor, pergunta para ele. E foi muito interessante que eu comecei a orar naquele mesmo período de férias e o Senhor me falou, volta. E tem 2 versículos que estão em Provérbios. Os 2 versículos que o Senhor falou para mim, me mandando de volta para a Argentina, entendendo que o que eu tinha que receber aqui, eu recebi. E agora era hora de voltar e levar para Buenos Aires, levar para a Argentina. E aí eu concluí os meus 3 anos de ensino médio, né? Voltei muito triste, assim, muito feliz, mas muito triste. Sim. Voltei outra pessoa. Mas uma vez em um culto da igreja, eu estava ainda muito quebrantada por ter retornado e com muitas saudades do Brasil, da minha irmã, do meu cunhado. E em oração com a minha amiga, eu estava orando em línguas, em um momento de intercessão, eu junto com ela, e as duas chorando, e ela tinha o dom de interpretação de línguas. E ela interpretou que eu orei, né, que o Espírito Santo orou por meio das línguas, para eu ficar em paz, para eu ficar bem, entender o tempo aqui, mas que eu iria voltar a servi-lo no lugar onde eu o servi pela primeira vez. E quando eu recebi essa palavra ali, fiquei muito quebrantada e eu entendi que eu iria voltar para o Brasil no tempo certo. Então, para mim, ficou muito claro, sabe? Desde aquele momento, desde aquela oração, que eu iria voltar para o Brasil. Então, assim, todo ano eu trabalhava de qualquer coisinha, assim, de adolescência, juntando dinheiro para voltar para o Brasil. Então, desde 2008, eu venho por Impacto de Ouro Preto, 2008, 2009, até 2010. Só que a diferença é 2010. E aí em 2011 foi quando foi decisivo, né? No final de 2010, o que eu iria fazer? E Deus abriu as portas para eu vir para cá. E aí foi que me adotaram, né? Meu cunhado e minha irmã. E eu vim para fazer um seminário teológico e acabei entrando no seminário teológico Carisma, onde eu me formei, né? E depois ali eu adquiri a convalidação para ter o título de teologia. Então, assim, foram 10 anos até eu me casar com meu marido agora, né? Em 2021, 3 anos atrás, que eles me adotaram praticamente. E desde então eu tenho ido no Impacto sempre, servido na igreja local da minha irmã sempre. Foi o meu principal lugar de serviço, até mesmo quando eu estava na Argentina. Eu mais servia aqui no Brasil do que lá, né? Porque lá não dava muita oportunidade para os adolescentes. Então, basicamente é isso. Meu coração ficou aqui. Legal, você não queimou as etapas, né? E você veio para uma visita a passeio e Deus te encontrou, né? Total. E depois, nesse lugar que Deus te encontrou, você retorna para servi-lo, né? É muito forte. Para mim é muito forte. É incrível demais como o Senhor faz, né? Sim. Você nunca imaginava vir e trabalhar com missões e dentro do Brasil, né? Não.
Não, jamais, jamais, jamais. Sempre gostei muito do português, por causa que a minha irmã casou quando eu tinha 7 anos. Então, assim, inclusive, eu ouvi o Diante do Trono e o Criança Diante do Trono desde os 7 anos de idade, quando ela casou, por causa dos CDs. A gente teve acesso, vindo para cá com a minha irmã, minha família, minha mãe, né, minhas irmãs. E a gente conheceu o Diante do Trono. E as músicas do Diante do Trono, todas aquelas mais antigas, são as que tiveram um impacto enorme na minha vida. Então, a Ana Paula também foi uma referência para mim, mesmo eu nem morando no Brasil. Eu aprendi muito português por causa das canções, lendo a Bíblia. Amava ler a Bíblia em português. E sempre, todos os dias eu lia. E os devocionais, todos brasileiros. Então, assim, a minha infância, desde os 7 anos até depois, então, depois dos 15, foi imersão total. Você sempre foi cristã? A sua maior referência de fé é a sua mãe, né? Sim, é a minha mãe. Porque os meus pais são separados agora, né? Se separaram quando eu tinha 12 anos de idade. Então, a nossa vida familiar foi muito caótica até os meus 12 anos, quando a gente morou com meu pai. Infelizmente, meu pai tem debilidades, tem fraquezas, né? Tem algumas insuficiências, inclusive emocionais, pelas histórias que ele teve. Graças a Deus, essa é uma história concluída na minha vida sobre perdão, sabe? E de muita restauração. Hoje eu amo meu pai, mas não foi assim sempre. E honro a vida do meu pai, sabe? E eu glorifico o Senhor porque ele fez isso na minha vida. Mas foi muito difícil até os meus 12 anos de idade. E assim, eu sou a 7ª filha de 7 mulheres. Então, todas nós, da nossa casa, sofremos bastante. A gente conheceu o Senhor Jesus em casa, por causa da influência da minha mãe. Em meio a muita dor, em meio a muito medo, a muita violência, muita agressividade verbal, muita coisa errada dentro de casa, a gente conheceu ao Senhor e foi restaurado pelas promessas de Deus na nossa vida, pela Bíblia. A igreja teve um papel fundamental, mas as minhas melhores experiências foram em casa, com o Senhor. Então, assim, adorando também, cantando. Todas as minhas irmãs, nós cantamos. Então, nós conhecemos o Senhor Jesus por meio da adoração, por meio do louvor. Então, isso foi muito importante na nossa vida. Então, a minha mãe, para mim, é o maior exemplo de fé, assim, incomparável, que eu tenho na vida. Que lindo. E é muito importante a gente manter isso dentro da nossa própria casa, Sim. né? O quanto a Bíblia instrui também que a gente deve instruir as crianças e a gente não pensa o reflexo que isso tem na vida futura deles, né? Na vida adulta, por exemplo. Não, demais. Então, isso que te manteve para você, mesmo que você estava afastado do Senhor, né? Não estava tão perto, mas você também não estava tão distante, vamos dizer assim, né? E o quanto é importante a gente preservar essa cultura de reino dentro das nossas casas, de geração em geração, né? Demais, demais. E depois que você chegou no Brasil, como que foi começar a trabalhar no DT, na missão DT? Bom, na verdade, antes de entrar na missão DT, eu estava no Carisma. Vou resumir brevemente, né? Eu só estava no Carisma e o professor Lester, que nem foi o meu professor, ele estava lá e ele me viu ministrando louvor e ele quis que eu trabalhasse na empresa dele. Nem conhecia. Mas ele gostava que eu falava espanhol também, né? E gostou de mim, né? E aí só que eu liderava o louvor lá. Então ele conversou com o pastor da liderança para que eu possa sair dali do Carisma para eu trabalhar junto com ele lá. Ele entendia que o Senhor tinha algo para mim ali dentro da empresa. Coisa que eu nunca entendi. Como que essa pessoa que não me conhecia, me viu e falou, eu quero que ela trabalhe, que eu entendo que o Senhor tem algo para ela lá. Descobri isso depois. Mas a princípio foi isso. Ele conversou com o líder na época e o líder me liberou, assim, com muito pesar. E ele fez uma entrevista e falou, olha, eu quero que você trabalhe aqui. Eu acredito que você precisa desse tempo aqui. Eu falei, meu
Deus, quem que é essa pessoa que me enxerga dessa forma, né? Eu era muito nova, eu tinha 20 anos, não tinha experiência praticamente nenhuma de trabalho, não conhecia nada, nada. E aí, quem que te acolhe assim? Quem que te dá uma oportunidade dessa? E aí, na entrevista foi muito importante. Tinha trabalhado só em um lugar só como vendedora recepcionista. Aquilo foi suficiente para ele poder me colocar. Então, a partir de 2013, eu comecei a trabalhar nessa... esqueci o nome. É uma editora. Então, a partir de 2013, eu comecei a trabalhar nessa editora, que é a Belo Publicações, que trabalha na publicação dos livros da Joyce Meyer. O diretor é o Lester Belo. Inclusive, está até hoje a editora aqui no Brasil, em Belo Horizonte, inclusive. E ali eu trabalhei durante 4 anos aprendendo tudo sobre empresa, sobre administração, coisa que eu não sabia nem sequer o que era um boleto. Para você ter ideia. Não tinha ideia o que era um boleto. E foi um tempo assim, em Nabelo, que eu estava no carisma. Eu tinha saído do carisma. Quando a gente sai do carisma, um seminário teológico, que a gente está ali servindo com todo o coração, ministrava o louvor lá. Era líder de louvor lá dentro. Então, assim, a gente vivia ministrando e um mover de Deus absurdo. E de repente o Senhor me põe dentro de uma empresa, sentada numa cadeira numa mesa tipo essa aqui, numa cadeira de escritório, em silêncio absoluto, para trabalhar. Aí eu falei, Senhor, É sério isso? alguma coisa de errado não tá certo, não sei como é que é essa frase aí, mas enfim, isso aqui não tá legal. Eu me lembro que eu li o devocional do dia da Joyce Meyer e falava muito claramente ali para mim. Talvez você esteja se questionando do lugar onde você está agora. Desse jeito. Mas entenda que esse é o lugar onde o Senhor quer que você esteja para te preparar para o futuro, para aquilo que Ele tem preparado para você fazer. Foi assim, uma frase... Tão preciso, né? Muito exata, que eu, atrás do box, assim, eu comecei a chorar, para que ninguém me ouça. E eu falei, Senhor, eu entendi. Se é para eu estar aqui, porque você me quer aqui, então tá bom. Então eu vou aceitar, eu vou parar de querer estar no carisma, de querer estar ministrando. Eu vou entender que eu preciso ser um lugar, um avivamento aqui, nesta cadeira, nessa empresa. A partir daí começou um tratamento do Senhor na minha vida, no caráter, em disciplina, em muita coisa que eu tinha que melhorar. E passei por muitos processos dentro da empresa, mas aí também conheci a Meili. E a Meili foi a minha gerente durante todo esse tempo. Uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais competentes que eu conheço e que mais ama o Senhor dentro do ambiente administrativo. E ela é a minha referência e hoje para mim já é uma irmã. É minha família aqui no Brasil. E por 4 anos ela me ensinou tudo. E depois desse tempo eu estava entendendo que o ciclo estava mudando. Depois de 4 anos o ciclo estava mudando. E eu comecei a estudar música, que é o meu chamado né, como prioridade. Não é um chamado, mas é a ferramenta, a forma como o Senhor quer que eu cumpra o meu chamado, que é por meio da música. E o Lester sempre me falou, você está aqui. Você não vai fazer administração. Ele falava, eu não acho que você tem que fazer administração para trabalhar na empresa. Aprende aqui tudo que você tem que aprender. Mas vai fazer o que Deus chama para você. O diretor. Então, ele foi o principal incentivador nesses 4 anos ali para que eu dedique ao chamado do Senhor. E então, quando deu esses 4 anos, já desde o início, estava entendendo que o ciclo iria mudar e eu comecei a estudar música. E passei no Palácio das Artes, assim, muito rápido. Estava tentando fazer administração, não estava rolando. Muito rapidamente entrei no palácio. E quando eu entrei, eu entendi que era isso que tinha que fazer. E já estava cumprindo meio horário na empresa. Acabei me desligando totalmente. E eu fiquei 1 ano estudando, ganhando R$240 só. de aula de espanhol, de uma aluna de espanhol, que eu também dou aula.
E foi um ano assim, sem nada. Minha mãe me ajudava, me mandava dinheiro de lá, muito pouco. Mas a minha irmã e meu cunhado me apoiavam porque sabia que era isso que tinha que acontecer. E um dia eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. Não posso ficar mais assim. Tá muito limitada, não tem financeiro. E no mesmo dia que eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender o que é para fazer para esse tempo. Foi o dia que a Meili me ligou. A Meili já não estava trabalhando mais na Belo. Ela estava trabalhando no Diante do Trono. E ela me ligou, foi no mesmo dia. Eu fiz a oração de manhã. Eu falei, tipo assim, Senhor, não dá, não posso ficar assim. À tarde, ela me liga, e aí, como que você está tanto tempo? Um carinho muito grande. Sim. Né? E aí foi quando ela me falou, você teria disponibilidade para trabalhar comigo na missão DT? E aí falou, você não seria uma contratada pela missão, você trabalharia comigo na missão. Eu falei, claro, Meili, eu tô pronta. E foi assim, por meio dessa pessoa, da Meili, né, que eu entrei e posteriormente, depois de 1 ano e meio ou 2, a Rita e o pastor Carlos, que são os pastores da missão, me chamaram para integrar formalmente a missão DT, já contratada por eles, que até então era contratada por Meili. Então, assim, foi uma pessoa com outra pessoa que sem você procurar, o Senhor foi encaminhando para estar ali, né? Sim, a sua obediência e o respeito às etapas, nossa. Por mais que seja duro, né? Levou a esse processo. Exatamente. Bom que você sintetiza bem o que eu tô falando. Sim, sim. Eu entendo bem do que você tá falando. Também. Exatamente. E aí, vamos falar sobre a missão DT. Vamos. Na verdade, o Diante do Trono, desde quando ele começou, para quem não sabe, ele investe em missões. Esse é um dos focos. Então, todo o dinheiro arrecadado em gravação de CD, DVD, materiais deles, tudo sempre foi destinado, boa parte dos recursos, para missões. E uma das missões que sempre foi o amor, né, da Ana e do Gustavo, Sim. foi a Índia. Sim. Então, desde 98, quando surgiu o Diante do Trono, eles enviam recursos para a Índia, apoiam missões lá, a fim de resgatar meninas que sofrem pelo tráfico humano e também a fim de propagar o evangelho. Então, por muitas das vezes, o DT comprou meninas que foram vendidas, né, para tráfico sexual. Sim. E então, eles sempre investiram em missões e depois formalizaram a missão DT, que tem várias frentes de trabalho. Eles estão na Índia, estão também na Angola e no sertão do Brasil, no Nordeste. Isso mesmo. E atualmente eu faço parte da equipe, desde que eu entrei, faço parte da equipe administrativa, né, da missão Diante do Trono. Então é ali que eu entro no atendimento e em lidar com os parceiros, sabe? Eu que atendo os parceiros, recepciono, seja no WhatsApp, ou às vezes até mesmo pessoalmente nos congressos, né? Que a gente sempre tem o stand da missão DT. Então eu lido com o parceiro, com as necessidades de cada um, com as informações dos projetos, mas é isso, graças a Deus hoje o DT ele pode sustentar a obra na Índia. Os pastores, nem pastor missionário pastor, né? São o pastor Bruno e a Daniele, que eles até mesmo adotaram uma das crianças. Nós lá na Índia entramos em parceria com a Casa Amor e Missões, que é uma casa que tem uma estrutura muito melhor do que nós já tínhamos antes, desde 1998, quando o projeto começou. Nós nos aliamos à missão, nós nos aliamos à ONG Amor e Missões mais ou menos em 2020, se não me engano, foi recentemente. Então unimos, né, todas as necessidades, inclusive as nossas crianças, com o trabalho que eles fazem. Por exemplo, o pastor Bruno e a Daniela, inclusive, até adotaram uma dessas meninas e a gente teve o privilégio de conhecer em setembro do ano passado no congresso e foi impressionante, assim, eles puderam ir no congresso falar sobre a experiência deles. A própria menina também falou. É uma coisa assim que quebranta o coração. Não foi somente eles, mas foi também a Fabiana, já indo agora para Angola,
né? Que é a Fabiana, que lidera a ONG Atos, lá em Angola, com a qual também nós estamos associados. E ano passado, no congresso, foi um momento maravilhoso de falar da missão diante do trono, e eles puderam compartilhar as experiências e o que Deus está fazendo, e também os desafios, né? Que é alimentar as crianças ali na Angola, que não é nada fácil, não somente a questão da alimentação, mas também propriamente as doenças que tem lá. Então, a missão DT, neste momento, ela sustenta a Índia, a casa com as meninas. Algumas delas também foram, quando a gente se uniu à ONG Amor e Missões, algumas delas também foram adotadas por outras famílias, isso foi maravilhoso, e outras foram juntamente com Bruno e Daniele. Então, nós sustentamos essa família na Índia. Recentemente também nós adquirimos um lote bem grande para a construção também dos projetos que são levados ali na Índia. Então, foi uma grande conquista ali da Igreja do Senhor, porque foi ano passado, nos congressos, fizemos um levantamento de ofertas e foi maravilhoso. Então, assim, na Angola, a gente tem a Fabiana ali, que ela lidera a ONG Atos, e também a gente tem a família Salomão, que são nossa família aqui querida, que foi para lá para poder... Nós enviamos em 2021, final de 2021, para poder trabalhar lá em Angola também. E também adotamos 60 pastores angolanos para a gente cuidar, que também é outro trabalho que é feito, né? Não é somente sustentar as missões que são efetuadas lá, mas também cuidar do missionário. Essa parte também é um grande desafio, né? Porque o missionário enfrenta muita coisa, acaba também cumprindo um papel muito solitário na missão. Então, assim, graças a Deus nós temos pastores na missão DT, e propriamente o pastor Gustavo, que também dá assistência, e isso é muito importante, sabe, para poder conservar o missionário ali em campo. Não é somente apenas sustentá-lo, né? Sim. Mas também sustentá-lo em oração, de forma corriqueira, cotidiana, com palavra e também com aconselhamento. Então, isso fora do Brasil, né? Sim. Então, a gente tem à frente da missão DT a Ana e o Gustavo. Sim. Como supervisores globais, né? Sim, eles são, na verdade, os presidentes, principalmente o pastor Gustavo. E a gente tem aqui no Brasil a pastora Rita e o pastor Carlos, Isso. que dão também todo o suporte de pastoreio, junto com o pastor Gustavo, né? E também de organização de tudo que é feito, seja da missão DT e dos congressos. E debaixo deles aí a equipe. Sim, e aí vocês atuam fortalecendo outras ONGs, vocês têm parceiros, né? Isso, junto com o trabalho. Isso. Porque unir forças é muito melhor, né? Com certeza. E também no Nordeste da mesma forma, né? Isso. Unindo forças com o pastor Neto. Exatamente. Aí eu deixei o Nordeste para o final, porque ele está pertinho da gente, né? A gente consegue falar melhor, com mais propriedade, até mesmo porque nós temos possibilidade de ir para lá com mais frequência. E então a gente tem o sertão nordestino, que foi um dos mais recentes, inclusive, né? O sertão nordestino, que ali está o pastor Neto, que é um pastor presbiteriano e um pastor missionário. E, igual comentei com você anteriormente, eu nunca vi um pastor que sirva tanto como esse pastor serve. Eu amei ver esse homem, como que ele se entrega para te servir. Então, assim, é assim que ele vive o evangelho lá, e é isso que mais te impacta. Então, a missão DT tem esses 3 projetos, e com isso a gente também organiza os impactos. Mas organizar o impacto para a Índia é muito difícil. Eu imagino. Organizar o impacto para Angola também é mais difícil. Inclusive, o último foi em 2020, justamente quando estourou a pandemia. Foi uma complicação. As pessoas puderam ir. Foi difícil retornar, mas graças a Deus retornaram, né? Agora, já o sertão, a gente faz impacto todo ano, no segundo semestre, por volta de setembro a outubro. E é uma experiência maravilhosa. A missão DT divulga, né? E o Diante do Trono também, aí todas as redes sociais do Diante do Trono, propriamente a Ana Paula, divulga
que vai acontecer o impacto. E aí, pessoas de todo o Brasil, elas podem ir, elas se inscrevem para ir ao Impacto no Sertão. E a gente tem muitas pessoas que oferecem as suas profissões para poder servir. Então, a gente tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, em todo tipo de serviço profissional para a gente poder levar e prestar esse serviço à comunidade. Lá no Sertão, nós nos unimos aí ao Pastor Neto e à sua família, que eles têm o Ministério Fonte no Deserto. E é curioso que esse nome é porque num lugar onde tem muita sequidão, né, muita seca, havia uma fonte justamente ali debaixo do lugar onde ele está. E ali tem água, e ele fornece água ali para a família dele, para as pessoas ali perto. Então, Deus, é maravilhoso ir lá e poder ouvir dele como foram as experiências de obediência até encontrarem os lugares e poder ter espaços específicos para que quando as equipes vão lá, a gente consiga operar e servir. Então, lá mesmo a gente tem hospedagem, é tudo muito simples, com muito amor, mas muito bem cuidado, muito bem feito. E tem estrutura também para os dentistas poderem operar, os psicólogos poderem atender. Então, ele deixa tudo pronto para o impacto acontecer. E fora isso, né? Enquanto a gente está lá, a gente separa ali 10 dias de impacto, dos quais 5 dias a gente se prepara, tendo devocionais no período da manhã. Aí depois, né, tem todo o dia de almoço e tudo. E aí à tarde a gente organiza para o que vai ser a tarde e a noite, com cultos nas praças e evangelização de porta em porta. E a gente faz isso indo para os povoados da região que estão no meio do nada, né? No meio do nada, nada, nada. Então, a gente tem bairros ou cidades que são do tamanho de um cubinho, assim, um quadradinho, só casas ao redor e pronto, acabou. Então, a gente se depara com todo tipo de pessoas, né? Nós deparamos com pessoas com muita necessidade financeira, nós deparamos com pessoas com pouco conhecimento, nós nos deparamos com pessoas que ainda não foram alfabetizadas, não sabem ler. Aí, como estabelecer um diálogo com essas pessoas sobre a evangelização, poder levar o evangelho. Imagina para uma senhorinha, por exemplo, que eu evangelizei, que eu estava ali conversando com ela, como falar para ela ler a Bíblia se ela não sabe ler. Então, a gente tem que ser uma carta lida ali, a gente tem que estar disposto a abrir a nossa própria Bíblia, ir lá e ler para eles. Então, a gente vê que as necessidades elas são um pouquinho mais profundas do que a gente imagina, né? Não é só ir uma vez, mas um trabalho de continuidade precisa ser feito. Quando nós vamos como impacto, sim, é para impactar, é para chegar, é para causar um impacto, para poder evangelizar, para poder, igual fala em Isaías 61, né? Trocar às vezes de tristeza por vestes de alegria, olho de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, uma coroa em vez de cinzas. Então, a gente vai lá e impacta levando o evangelho. Mas esse trabalho do cotidiano ali, quem fazem são os missionários locais. E graças a Deus pelo pastor Neto e pela família dele, porque sim, eles dispõem semanalmente tempo para ir lá e visitar essas pessoas. Então, a gente vai lá para impactar a gente impactado, né? Também sim, tem sim. Isso, né? A gente sai com outra cabeça e realmente dá vontade de ficar lá, de tanta necessidade e também de ver que a gente está num mundo assim tão acelerado e de repente a gente vai num lugar onde as pessoas não estão ligando para isso. E parar para sentar, para ouvir a pessoa, para ver quais são as necessidades reais dessa pessoa. Isso te faz mudar a cabeça e ver, opa, peraí, existe algo que não é isto aqui, essa correria que a gente está vivendo, que é muito maior e que Deus está vendo. Então, assim, são 10 dias em que a gente vê o que é dedicar a sua vida apenas ao serviço ao outro.
apenas ao serviço comunitário. Separa a sua vida para poder servir. Já os voluntários profissionais, praticamente, às vezes eles comem tarde, eles nem vão no devocional, eles nem vão no impacto no culto à noite, às vezes, porque eles ficam o dia inteiro atendendo necessidades de saúde. A fila não para. Igual eu falei com você, tem um posto de saúde aqui, né? Você pega ali e vai no posto de saúde. Lá não é assim. E tem gente que morre de dor de dente e não pode resolver. E em diversas situações que a gente vê, né? Psicológicas, então, meu Deus. Então, assim, é uma experiência que realmente toca a nossa vida. E é esse trabalho também que a Missão DT sustenta ali mensalmente, né? Porque o pastor Neto tem a igreja, tem os membros, tem os missionários ali que colaboram junto com ele, mas que também nós podemos participar, né? A igreja pode participar se unindo à Missão DT no final do ano, né? Eu acho que o mais legal de você ir nesses lugares, assim, nós temos um contexto muito parecido aqui no sertão de Minas. A gente tem atuação, né, enquanto Love Movimento no norte mineiro, que é um lugar muito escasso, é um lugar também que a gente sofre com as distâncias. Sim. Dos vilarejos, Isso. De pessoas sem instrução, analfabetas. Então a gente está muito inserido nesse contexto também. E uma das coisas que eu sempre tenho de reflexão quando eu vou, né, e quando eu estou lá, é que Deus se importa. Exatamente. Então você tá lá, você fala, olha onde que Deus veio para resgatar essas pessoas. E Ele vai através da gente, né? Isso. Então, eu acho que uma das maiores reflexões que a gente tem quando está lá é que Deus se importa, mas a gente também não deve viver de impacto em impacto, simplesmente. Porque senão eu só vou ali, faço a minha missão, naquele momento do ano, cumpri, tá pago e vou embora para casa para o meu conforto. E esse trabalho que é contínuo, como você falou, que tem os missionários, que tem as pessoas, é um trabalho de uma vida, é um trabalho de um discipulado. Então, sim, Deus se importa, mas não é só no momento que você está lá, Ele se importa sempre com aquelas pessoas, sim, né? Sim, então, exatamente. É muito incrível a gente saber que Deus, Ele se importa e que Ele age através de nós. Mas a gente precisa agir para que Ele age através de nós. Se dispor, né? Sim. E como que a gente pode se dispor para que Deus faça algo? Bom, falando das missões de modo geral... Sim. Falando assim, da missão DT, uma das formas como a gente pode se dispor é ofertando, sabe? Eu fico muito feliz quando cada vez mais pessoas dispõem ali da sua sementinha, não importa o tamanho que ela seja. A semente que ela tem para dar mensalmente para a missão. Para mim é uma gratidão enorme e eu nem sei como responder ao nível de gratidão que eu quero expressar para a pessoa cada vez que ela deixa a semente dela. Mas eu glorifico ao Senhor porque eu sei que Ele está recompensando essas pessoas. Há um milagre maravilhoso assim, de poder trabalhar e ofertar na missão. Então, uma das formas é ofertando mesmo. Nós podemos ir ofertando. Mas eu creio também da importância de tocar na missão, de você ir. Que o seu coração também esteja, pelo menos em algumas ocasiões. Isso falando de campo missionário. Mas eu também não vejo a missão apenas como um campo missionário de necessidades específicas, igual a gente conhece, está mais acostumado a ouvir, né? Por exemplo, missão na África, missão na Angola, ou missão na Índia, ou missão nos ribeirinhos, né? Ou missão da galera que está refugiada, né? Das pessoas refugiadas. Não apenas isso, mas qual é a missão que Deus está enxergando quando Ele olha para a terra? Qual é a necessidade que Jesus vê que talvez nós não estamos vendo? Então eu entendo a missão que não é apenas esses alvos que chamam mais atenção, mas os alvos que nós vemos no nosso cotidiano, que eles estão ali. Então eu acredito que todo cristão, ele é um missionário.
A partir do momento que eu me entrego ao Senhor Jesus, eu entro debaixo, me submeto à missão dele. A partir dali, se eu estou debaixo da sua missão, então eu sou um missionário de Cristo. Então, qual é a missão e qual é o meu campo missionário de atuação? Então, eu entendo que existe um campo missionário para cada um de nós, inclusive que atuamos aqui no cotidiano e no dia a dia, que não estamos essencialmente em campo ou em missão integral, né? Mas eu estou em missão integral na minha vida. Há uma missão que eu preciso atingir a um público, um grupo de pessoas que o Senhor quer que eu fale, que eu leve o Evangelho. E eu preciso entender, e eu acredito que cada cristão precisa entender qual é o campo missionário que ele precisa alcançar, que o Senhor está esperando que ele se mova. Onde a gente está é um campo missionário. Então, qualquer lugar que você estiver é um campo missionário. Eu acredito que qualquer lugar que eu estiver é um campo missionário. Não foi necessário Jesus passar por Samaria. Ele passou por Samaria para encontrar ali com a mulher samaritana. E a partir daquele encontro, de um lugar do cotidiano, de buscar água, a partir de um encontro informal, o Senhor alcançou por meio dessa mulher. Não me lembro agora, mas eu acho que foram umas 5.000 pessoas que ela falou de Jesus e do que Jesus tinha feito na vida dela. E falou, ele é o Messias, ele me disse. Então, há uma missão, há um campo missionário aonde a gente está. Aonde uma igreja está, há um campo missionário. Aonde um cristão está, há um campo missionário. É o que eu acredito. Amém. Amém. E falando sobre essas necessidades específicas, quais são aquilo que vocês enfrentam lá na Índia, por exemplo? Quais são as suas necessidades ou os desafios que vocês enfrentam em ter que ajudar as pessoas? Uhum. Então, localmente, há muita idolatria espiritual. São trilhões de deuses. E não estou brincando. Isso foi em mesa com o pastor Bruno que ele me contou. São muitos deuses. Qualquer coisa pode ser um deus na Índia. Então, assim, eles enfrentam uma resistência espiritual muito grande e muito pesada. Muito difícil, assim, de ser uma barreira. Porque se você mostra mais um deus para um indiano, é mais um deus. Sabe? Então, como comunicar isso? Como você falar que não há outro Deus? Há um único Deus. Então, assim, esse é um fator muito pesado que eles enfrentam no discipulado com as pessoas. E isso também está no ambiente, né? Um peso espiritual muito grande no lugar. E falando assim das meninas, ainda é um combate a uma prostituição muito grande. Que sim, a gente sabe, está no Brasil demais, em outros países, do mesmo jeito. Infelizmente é algo que a gente vive na realidade, que está muito oculto, né? Mas que acontece. A exploração infantil, o tráfico humano, né, de meninas. Então eu poderia dizer esses aí são talvez os mais fortes, os mais evidentes, que traz muito peso para a igreja, principalmente para os líderes. Inclusive, uma das meninas que foram resgatadas do tráfico humano por vocês, né? Sim, a serve Sarita. na missão. A Sarita, graças a Deus, ela é uma jovem letrada, capacitada, fez faculdade, trabalha, serve na missão ali na Índia, tem um coração voltado para o Senhor. É maravilhoso ouvi-la, inclusive tem alguns vídeos no YouTube, procurem Sarita, da Missão DT, vocês vão encontrar. E é maravilhoso ouvir da própria boca, né? Da pessoa que foi resgatada, que foi tirada daquele ambiente, daquele lugar. Eu acho que talvez a gente vive muito na nossa bolha e a gente não enxerga essas outras questões que existem. Então, como você mesmo mencionou, aqui no Brasil, infelizmente, existe isso. Se não dizerem quase outros lugares que a gente nem imagina, né? Então, e olha quanto tempo que isso existe, né? Sim. Há quanto tempo que vocês têm esse trabalho lá?
Então, é muito triste que isso ainda exista, mas nós temos um papel enquanto igreja. Sim. De resgate, de amor, de cuidado e também de mandato cultural, né? Então, é muito importante a gente trazer esse enfoque de novo, né? Para mostrar, sim, existe uma realidade, existe uma dor e a gente está aqui para curar essas pessoas. Amém, amém. Não, e que é legal que o DT começou a falar sobre isso quando nem se falava, né? Agora tem mais informação, tem mais comunicação, tem muito mais de tudo, né? Mas principalmente mais divulgação de comunicação. Mas naquela época, não. Então, o DT levantou uma bandeira muito importante para isso, para olhar para isso, sabe? Para a igreja olhar para isso. Então, eu creio que agora, com tanto de informação que nós temos, nós poderíamos, sabe? A igreja poderia fazer muito mais. E eu não quero falar isso num ponto de a igreja. Eu sou a igreja. Nós, cristãos, eu posso fazer mais, sabe? Que não adianta a gente ficar apontando também quem que faz, quem que não faz, a igreja faz. Não, eu faço parte da igreja, não posso me colocar contra a igreja, né? Eu faço parte desse corpo. Aí nós precisamos nos incentivar, nos alinhar à palavra, igual fala em Hebreus, né? Estimulem-se, motivem-se uns aos outros a congregar, esforcem-se e motivem-se uns aos outros a permanecer. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, se motivar do jeito que você está fazendo aqui, né? Se motivar para alcançar, vamos juntos, né? Tá, vamos olhar para isto, vamos olhar para aquilo, vamos olhar para esta necessidade e vamos nos levantar como resposta em meio à nossa geração, considerando quanta informação que nós temos e quantas possibilidades, quanta tecnologia também que a gente dispõe na mão para poder usar, para poder alcançar a nossa geração. Amém. Que o Senhor nos desperte cada vez mais para isso, né? E que nós estejamos focados naquilo que Ele quer que nós façamos. Amém. Porque é tão fácil da gente se distrair. Sim. E se desviar do foco, né? Que Ele possa nos guiar nesse caminho. Em nome de Jesus. E a gente se distrai. Se distrai demais. Acontece já. Mas por isso que é muito importante permanecer. Né? Prosseguir para o alvo. Pegar a mão no outro, falar, olha, me ajuda, deu uma fraquejada aqui, mas eu sei que eu tenho que fazer. Acho que a igreja tem que andar nessa consciência. Sim. E em Angola, por exemplo, o desafio é mais a questão da miséria, como... Também, um peso espiritual fortíssimo, né? Aí sim, a gente vai lidar com religiões pesadas. Uhum. Não é que as outras não sejam, né? Mas na África tem muita religião muito pesada que realmente se levanta contra os cristãos, né? Inclusive a perseguição está ali. Fisicamente, né? E na Índia também. Esses países do Oriente são perseguidos. A gente tem que levar em consideração isso também. Mas, então, assim, a Angola enfrenta um ambiente espiritual muito pesado. Imagino que conviver ali com essas comunidades não é fácil. Não é fácil. E a miséria chega até a ser um nível espiritual, sabe? E então eu creio que é algo que se combate espiritualmente e se combate com comida, não é apenas comida. Então realmente nós precisamos orar pelos missionários e tentar ajudá-los e sustentá-los, sabe? Porque estar ali no campo, lidando com uma oposição espiritual tão pesada, é para te derrubar. Agora, tem milagres? Tem milagres. Que o Senhor se faz presente assim, de uma forma absurda. Mas nós, quanto igreja, eu creio que principalmente oração e ficar por perto, sabe, o máximo possível, apoiar. Mas eu acho que a oração é muito importante nesses ambientes, viu? E aqui no Nordeste, a atuação de vocês é junto com o Pastor Neto, como a gente já mencionou. Uhum. E vocês também fazem essa questão de suprir as necessidades de miséria também. Sim. E tem toda uma dificuldade de deslocamento. Tem.
esses talvez sejam os maiores desafios que vocês enfrentam aqui no Brasil? Eu creio que no Brasil é a falta de acesso mesmo que as pessoas têm lá, sabe? E com isso também gera muita miséria intelectual, né? Também a gente, por exemplo, naquele bairro, naquele povoado que eu falei, que é o quadradinho assim, né? Que você olha para um lado tem mato, você olha para o outro tem mato, olha para trás tem mato, olha para frente tem mato, não tem nada. Parece que não tem possibilidades, né? E ali a gente tem jovens que estão assim, parece que não há nada, não há futuro ali, né? E ali no meio desse quadradinho de povoado, você tem uma igreja católica, você tem uma igreja pentecostal, você tem um centro espírita. E as pessoas vão o que talvez fica melhor para elas. Então, como chegar ali e poder falar sobre Jesus, sendo que tem pouco acesso à informação, não consegue ler, e pode também sair de uma religião para outra sem distinção, sabe? Então eu creio que a miséria intelectual ela interfere muito nesse processo de conhecimento da palavra. E com isso também de poucas possibilidades, de pouco acesso do que fazer. Acaba caindo em tradições. E tradições que estão apegadas a questões humanas, à religião. Então, creio que combater isso no sertão é um dos pontos assim maiores. E a miséria também física, né? Às vezes a falta de água é um ponto assim crucial, né? Muito seco. E isso realmente é pesado. Graças a Deus o pastor Neto, né, ele está ali, tem água, o Senhor provê, então há muita prosperidade ali. E ele pode abençoar as outras famílias, as outras pessoas. Mas há uma necessidade real assim, de alimento, né? De comida, de água, de acesso. Então eu creio que talvez projetos sociais que possam nascer a partir daquilo que é feito lá com mais missionários, seria enriquecer muito o nosso sertão, né? O sertão brasileiro. Acaba que é meu também, eu moro aqui. Mas eu creio que iria enriquecer. Mas eu acho que é um trabalho de dia a dia com as pessoas, sabe? Sim. A gente fala de um contexto missionário porque a gente vive isso. Sim. E tem pessoas que estão no nosso meio, por exemplo, que sonham em ser um missionário transcultural e ser um missionário talvez fora do Brasil, vamos dizer assim. E para você, como que é a preparação do missionário? Primeiro, eu acho que para você todo mundo é um missionário, né? Para mim, todo cristão é um missionário. Isso é bíblico, na verdade, né? Não é só para você, né? Não, com certeza. Em missiologia a gente vê isso. Sim. Jesus foi o primeiro missionário, né? Ele deixou a sua glória, deixou a sua terra celestial para vir para nós. Então ele foi o primeiro missionário. E todo aquele que o segue também se torna um missionário juntamente com ele. Então todos nós somos missionários. Eu creio nisso, acredito, com base na palavra. E aqueles que se sentem direcionados para um campo talvez específico, vamos dizer assim, como que é a preparação dessa pessoa, ao seu ver? O que ela pode fazer? Sim. Você, por exemplo, disse que você foi descobrindo o seu chamado, né, para o Brasil, aos poucos, e você não pulou etapas, você foi respeitando aquilo que o Senhor estava te falando. Então, como você instruiria, talvez, esses meninos que sonham com isso ou que têm um chamado específico? Sim. Olha, não somente assim pela minha experiência, mas pela experiência também de outras pessoas. Mas é muito importante a gente se conectar com o nosso público-alvo. Primeiro, descobrir, né, em buscar ao Senhor e descobrir qual que é o lugar que Ele quer que a gente atue. A partir do momento que você sabe qual que é o lugar que você tem que atuar, aonde que o Senhor vai te enviar, é importante que você conheça a língua. Você se prepare em relação à língua. Segunda coisa é conhecer o local, o conhecimento geográfico do lugar. Ou seja, quais são as necessidades geográficas daquele país ou cidade ou ambiente, né? Quais são as principais religiões que rondam ali, que você vai ter que lidar. Você vai ter que conhecer um pouco também dessas religiões,
E principalmente a sua, né? O cristianismo, conhecer a palavra em primeiro lugar. Mas você também vai ter que conhecer as outras para você saber dialogar e conversar com o povo. Em terceiro ponto, você vai ter que se tornar como um deles. Paulo falou isso, me fiz judeu para com os judeus, me fiz gentil para com os gentios. Para quê? Para que de alguma forma eu pudesse convertê-los a Cristo. Então, a gente não é que você vai ficar como o mundo, mas você vai fazer parte. Por exemplo, eu vindo para o Brasil, me identifiquei com a língua. Eu entro na cultura brasileira, né? Não tem como não entrar. De alguma forma, eu preciso passar por esse processo de aculturação, onde eu vou deixar alguns vícios que são da minha cultura e vou absorver os da cultura brasileira, porque a gente precisa se adaptar ao lugar que a gente está indo, né? Então, faz parte de todo esse processo. Então, não é fácil a gente identificar primeiro um campo missionário que o Senhor quer nos levar e depois ir em direção a ele e atuar. Então, como um processo assim muito desafiador e nós precisamos do Espírito Santo e de muita convicção daquilo que o Senhor nos falou, é importante que antes disso exista um tempo, sim, de preparação, né? Então, por exemplo, tem a ETED, que prepara muito bem os missionários da Jocum. Então, são cursos como esses que nós precisamos fortalecer a nossa fé. A palavra diz, né, e Pedro orientou, que vocês tenham conhecimento para que vocês deem razão da sua fé para todo aquele que vos questionar. Então, nós precisamos abastecer a nossa mente, o nosso coração da verdade do Evangelho, estarmos bem fortalecidos espiritualmente, termos uma igreja local, servir na igreja local em primeira instância, em primeiro lugar, ou melhor, em primeiro lugar, servir a nossa família, a nossa casa, segundo lugar, servir a igreja local. A partir daí, desse processo de você se sujeitar aos seus pais, de você se sujeitar aos seus líderes, aí sim, você pode ser enviado com bênção por meio deles. Primeiro, são seus pais que te enviam. Segundo, é a igreja que te envia, né? Então, ninguém faz nada sozinho. E também é muito importante, tá? Quando é um local específico, quando não é um local específico, quando, por exemplo, é sua faculdade, é o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, você é advogada, né? Sim. Então, se fosse que Deus te chamasse para o ambiente de advocacia, então seriam aquelas pessoas. Para quem está no escritório, para quem está no ambiente comercial, são aquelas pessoas. Então, nós precisamos saber entender e descobrir quais são as pessoas que o Senhor quer alcançar por nosso intermédio ali. E da mesma forma, peraí, qual que é a linguagem que eles têm? Como que eles se comunicam? No que eles creem? Né? Qual que é a cultura desse povo que eu estou entrando aqui? Peraí, eu também sou um advogado? Sou. Eu sou um cristão vestido de advogado. Eu sou um cristão vestido de músico. Né? Eu primeiro sou filho de Deus e depois eu faço o que eu faço. Então, parte mais ou menos por aí, nesse entendimento. Então, você vai estar no meio deles, você vai parecer como eles, mas você não é como eles. E essa luz brilha, essa luz tem que brilhar. E com certeza as pessoas elas estão enxergando a luz. Por mais que às vezes não parece, mas elas estão enxergando. Há respostas que Deus libera para o nosso intermédio no lugar onde nós estamos, se nós estamos cumprindo o nosso chamado. E é muito importante ser fiel ao Senhor e aos princípios fundamentais do Evangelho. Não se afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Essa parte é o desafio do cristão em campo, sabe? Que eu acredito. Seja em campo missionário, fora, intercultural, ou seja, dentro da nossa própria comunidade. É um desafio da vida cristã, né? Em si. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Sim. Mas sabendo que a gente sabe em quem nós temos crido, né? Sim. E nós sabemos quem nos chamou para essa obra de fazer discípulos em todos os lugares, né? Amém. No nosso ambiente de trabalho e não no ambiente de trabalho. E sabendo que a nossa luz, ela tem que resplandecer, porque o nosso testemunho, ele é visto, ele conta. Sim. Então, que possamos, que as nossas ações ou que as nossas atitudes do dia a dia, que sejam simples,
elas Isso. reflitam o amor e o caráter de Cristo. Principalmente. Porque é por isso que a gente é cristão. Exatamente. Para refletir quem Ele é. Amém. Na vida dos outros, Amém. né? E qual recado você daria para a nossa geração de jovens atual? Muito bom, que pergunta. Que pergunta linda, que me empolga, ao mesmo tempo me dá muito temor do Senhor, né? Mas eu creio assim, eu creio nessa palavra, eu creio que todos nós, jovens cristãos, estamos sempre à procura do propósito do Senhor para a nossa vida. O que o Senhor quer para a minha vida? E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Senhor quer que você seja a luz. O Senhor quer que você seja a resposta, que você leve o Evangelho, que você cumpra a grande comissão. Isso aí é o nosso chamado. É irrevogável. Não tem como se afastar dele. Depois, entender qual é a ferramenta com a qual o Senhor vai te usar. Seja a música, seja ser um professor de faculdade. Gente, eu tenho uma admiração, eu ia amar ver professores cristãos, porque eu tenho que ouvir cada coisa na faculdade. Cada coisa. Faço faculdade de música, né? Para contextualizar. Eu tenho que ouvir cada coisa. Então, assim, às vezes eu olho e falo, Senhor, como que faltam professores cristãos aqui? Se houvesse um professor cristão adorador ministrando para essa turma. Imagina se houvesse um levita ministrando para esta turma. Então, assim, às vezes a gente pega o reino de Deus, a gente pega a Bíblia, põe dentro de um copinho assim e fala, que é isso? Não. Nós precisamos levar a glória do Senhor. O que aconteceu no monte com Moisés, a gente precisa levar isso para todos os ambientes. E quando você está num lugar de autoridade, Ele te usa. Você está num lugar onde você pode liberar o reino de Deus sobre a sua turma, sobre as pessoas que você ministra. Então é muito importante a gente ter essa consciência, não se limitar, mas permanecer naquilo que a palavra do Senhor diz, permanecer em busca ao Senhor, que se a gente enfraquece na busca, nós enfraquecemos, e é um caos. É um caos. Eu falo por experiência. Nós não podemos nos afastar da leitura da palavra. Não podemos. Precisamos ler a Bíblia em um ano, todo ano. Sabe? Nós não podemos nos afastar da leitura da palavra, não podemos nos afastar do lugar de oração, não podemos nos afastar do lugar de comunhão com a igreja. Isso aí é Atos 2, é a base do cristianismo. E a partir daí a luz brilha, a luz resplandece, Ele traz, Ele acrescenta aqueles que são salvos, é o que está em Atos 2. Então, entendendo isso, aí sim, nós precisamos sair, porque o evangelho não se vive dentro da igreja. A luz, como que eu vou colocar ela debaixo da mesa? Falou. Eu preciso colocar ela num lugar alto para que possa iluminar a todos. Então, eu creio que a nossa geração precisa primeiro tomar um posicionamento firme com o Senhor. Sou cristão de fato? Sou um cristão? Ok. Então, preciso tomar um posicionamento firme com o Senhor. E a partir dali, ir para fora. Ir para fora da igreja. Não é para fora da comunhão, mas não ficar um piolinho de igreja, né? Mas sair e impactar e levar o evangelho em todo lugar que a gente está, em todo tipo de comunidade. E com isso, para aqueles que estão se preparando, né, para os missionários que estão na ETED, tantos jovens que vão e se preparam, uma coisa que eu gostaria de dizer é que não pense que a missão é apenas fora do país, que é em comunidades muito longínquas ou em comunidades que não têm Bíblia. Pense que a missão também pode estar na sua igreja local. Pela nossa experiência também, como que a gente desejaria que os missionários pudessem desenvolver um impacto evangelístico missionário ali dentro da nossa igreja, dentro do bairro onde a nossa igreja está localizada. Eu entendo que existe um campo missionário onde cada igreja está. Então, imagina se cada pessoa que vai lá se prepara, se voltasse e falasse, pastor,
o Senhor me deu uma visão aqui. Claro, você vai orar, vai se preparar, vai buscar a orientação do Senhor. Se o Senhor responder, fala, pastor, o Senhor me deu uma visão para fazer aqui na igreja, para aplicarmos com a comunidade, as nossas comunidades aqui perto e ao redor da igreja. Comunidade que eu falo não é apenas favela, mas comunidade de região, de bairro. Estou falando ao redor da igreja, as pessoas que moram ali. Quais são as necessidades locais da sua igreja, do bairro onde a igreja está localizada. E ser resposta. Eu creio que se pelo menos um missionário de cada igreja assumir esse papel, meu Deus, as nossas comunidades não seriam a mesma coisa. E a evangelização aceleraria demais. Então, resumindo, né? Para aqueles que estão se preparando, busque a orientação do Senhor, mas não se limite apenas a fora do país. Volte também para a sua igreja e desenvolva projetos missionários dentro da igreja. E para aqueles que ainda não sabem, é importante cumprir os princípios elementares, mas se entenda que você já é um missionário. Cumpra a grande comissão na sua escola, no trabalho, na faculdade, não importa onde você está, cumpra a grande comissão, pergunte ao Senhor como fazer e Ele vai te falar o que fazer. Não importa a idade que você tem, você pode ser desde os 5 anos de idade até os 80, entenda qual que é a vontade do Senhor ou como que Ele quer te usar. Amém, amém. Vale lembrar também, a gente está nesse contexto de missão e a gente sempre fala sobre o serviço, que ele é muito importante. Mas que o Senhor, ele não quer o nosso serviço pelo serviço. A missão dele tem um foco, que é os nossos corações. Sim. E o relacionamento com ele. Sim. Então, guarde o seu relacionamento com o Senhor, mais do que o serviço. O serviço faça com zelo e com temor aquilo que você fizer. E tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém. Mas se lembre que Ele quer o seu coração primeiro, muito mais do que o seu serviço, porque Ele poderia fazer isso sem a gente, né? Exatamente. Eu acho que às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, mas Ele, na sua graça e misericórdia, nos capacita para poder cumprir a missão dele. Amém. Mas que vocês possam guardar o coração de vocês, sabendo que o Senhor, Ele quer muito mais do que o seu trabalho, o seu coração. Em primeiro lugar, esse aí é o alvo principal. Se nós nos convertemos, então quem estiver olhando para nós também vai se converter. Amém. Não amém. precisamos de muitas palavras. Amém. Né? E estamos chegando na reta final do podcast. Eu queria agradecer a você, né? Também ao pastor Carlos, a pastora Rita, sim. A Ana e o Gustavo, né? Amém. E glória a Deus por tudo que vocês têm feito. Amém. Que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais, que Ele continue suprindo Amém. Todas as necessidades, sejam financeiras, sejam em questão de pessoal mesmo, né? Pessoa humana e espirituais, principalmente. E fala um pouquinho de como as pessoas podem ajudar o DT, fala dos materiais, do site, fala para o pessoal saber. Então, nós temos o site da Missão DT. Você pode, se você colocar Missão DT no Google, já vai aparecer o site com a missão, onde você vai ter a introdução ali aos projetos. E também você pode ficar atento quando abrirem as inscrições para o voluntariado no Sertão, por exemplo, que vai acontecer esse ano. E também para outros impactos, se iniciarem na Índia ou em Angola, né? Mas principalmente o Sertão, que ele acontece todo ano. Então, por exemplo, a última vez foram 70 pessoas, no anterior foram 60, é muita gente que vai, é uma bênção, então você pode ir também com a gente. Mas se você quiser contribuir, é só acessar o site, você pode até mesmo chamar ali pelo WhatsApp, vai cair diretamente comigo. E aí eu vou te orientar, mas no site tem as formas de doação, você pode criar fazer uma inscrição, um cadastro e doar mensalmente um valor a partir de R$10 até o valor que você puder. Então é uma forma também de poder contribuir com Angola, com a Índia, com o Sertão, para o serviço e ampliação do reino de Deus. E se Deus quiser, você também pode estar indo com a gente no Impacto, que vai ser um prazer te receber. Então é só entrar em contato lá, Missão Diante do Trono, Missão DT, que a gente vai te receber.
E você que quer fazer a doação, é importante a gente falar que a doação, na verdade, a nossa oferta, os nossos dízimos e ofertas são parte da nossa adoração ao Senhor. Tá, sim. Então, às vezes, a gente se esquece disso. A gente pensa que é mais um compromisso, mais um boleto que a gente tem que pagar no final do mês. Não. E, na verdade, isso mostra que a gente se importa com o que o Senhor se importa. Então, a gente está entregando, devolvendo parte daquilo que o Senhor nos deu, né, com o dízimo, mas, às vezes, a oferta ela fica um pouco esquecida. Eu digo pela minha experiência própria. Muitas vezes, eu nem me importava em dar ofertas, porque eu já dava o meu dízimo, sabe? Mas o quanto é importante a gente refletir de que isso faz uma diferença, seja R$10 por mês, que a gente sabe que o Senhor multiplica de fato, muito. Mas o quanto isso reflete a sua adoração a Deus. Então, que você possa ser usado em relação às finanças também. Sim. Mas ore. A sua oração tem muito poder. A Bíblia fala que a oração de um justo, ela surte muito efeito. E nós precisamos principalmente de oração. Amém. Sim. Então, ore por recursos financeiros, ore por pessoas que vão e oram pelas pessoas que já estão lá. Amém. Em nome de Jesus. Eu lembrei de uma frase da Ana, que a missão existe porque a adoração ainda não chegou a um lugar. E um dos lemas do DT é justamente levar a adoração. Exatamente. Em todos os lugares. Então, procurem as redes sociais da Missão DT, do Diante do Trono, que vocês vão poder ajudar, tá bom, gente? E pra gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta, que é: qual o conselho que você deixa pros nossos ouvintes e agora pros nossos telespectadores, né? Ouvintes e telespectadores. Qual conselho? Busca primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a base para o conselho. Não deixe o seu tempo com o Senhor ficar prejudicado por nada. Por nada. Quando o Senhor voltar, é importante que a gente pense e lembre disso. Ele vai olhar para nós. O que ele vai dizer? Eu quero que ele me diga: serva boa e fiel, no pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei, entra no gosto do Senhor. E para as virgens ele falou: eu não te conheço, né? Então eu não quero que ele olhe para mim e fale: mas peraí, quem que é você? Mas Senhor, eu fiz isso em teu nome curei doentes, em teu nome expulsei demônios. Falou: não, mas eu não te conheço. Então meu conselho é: conheça o Senhor verdadeiramente e se deixe ser conhecido por Ele. Porque essa é a nossa vida. Essa é a base para tudo que a gente pode fazer na fé, no Senhor e no nome de Jesus. Então nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o seu reino em primeiro lugar. E não negociar o lugar de intimidade com o Senhor por nada. Então, meu conselho é esse: leia a Bíblia e ore como prioridade. Não importa o que você esteja passando ou quão corriqueira seja a sua rotina. Então é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. E compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça e pelo amor de Jesus. E muito obrigada, viu, Nayara, pelo convite, pela confiança e por essa oportunidade também. Foi uma honra pra gente. Para nós que foi. Tchau.